Bem, vamos resolver algumas questões sobre concentração. Após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml, isso aqui é o volume da solução, 200 ml, obtida continha 58 miligramas de aspartame. Qual é a concentração do aspartame no suco preparado? A concentração que ele está se referindo é a concentração comum, que é a massa do soluto sobre o volume da solução. Detalhe que a massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros. Então, se eu tenho 200 ml, eu tenho que converter para litro. E se eu tenho miligramas, eu tenho que converter para gramas. A gente vai ver que, no final das contas, a gente não precisaria converter as unidades, porque o resultado seria o mesmo, porque você converte de cima e converte de baixo. Mas vamos converter ambos dividindo por 1000. 200 ml você divide por 1000 e acha um volume de 0,2 litro. E a massa você divide por 1000 e acha um valor de 0,058 gramas. Convertidos aí os valores, agora você vai substituir na nossa equação de concentração. A massa é 0,058 e o volume é 0,2. O valor de cima ele é menor do que o valor de baixo, né? Então aqui vai correr uma casa para a direita para poder dividir. Ou você poderia multiplicar o de cima por 1, 2, 3 mil e o de baixo por 1000 para poder fazer as contas, né? E daria o mesmo resultado se você tivesse mantido lá as unidades. Então aqui vai ficar 0,058 dividido por 0,2. Esse valor é 0,29 grama por litro. Para confirmar, eu vou fazer aqui as continhas aqui na minha calculadora para verificar se está tudo correto esse valor. Lógico que na prova você não poderá, né, no vestibular não poderá utilizar a calculadora. Então o resultado aqui vai ser a letra A. Nessa outra questão, que é um pouco mais trabalhosa, a gente vai ter um aditivo para radiadores de automóvel, que é um composto com a solução aquosa de etilenoglicol. Sabendo que eu vou usar um volume de 500 ml ou meio litro e existem 5 mols do etilenoglicol, qual é a concentração comum? Há várias formas de você chegar no resultado. A gente vai primeiro encontrar uma forma que você utiliza as equações, né? Eu tenho aqui uma solução com etilenoglicol e você tem sua massa molar. Você precisa encontrar a massa molar do etilenoglicol. Etilenoglicol, você vai calcular a massa molar. Você tem o carbono, você tem o hidrogênio e o oxigênio. No etilenoglicol, você tem 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Você multiplica por suas massas atômicas. O carbono vale 12, hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Quando você multiplicar cada um pela quantidade de átomos, né, ou a quantidade de átomos pela massa, você vai ter um resultado de 62 gramas por mol. Esse é o valor da massa molar do etilenoglicol. Por que você precisou calcular isso? Para encontrar a massa a partir do número de mol. O número de mol é a massa sobre a massa molar, ou a massa molecular. Então, a partir disso, eu consigo encontrar a massa, multiplicando o número de mol, que vale 5, vezes 62, que é a massa molar. Isso aqui dá 310 gramas. Achamos a massa do etilenoglicol. A partir disso, eu consigo substituir na equação de concentração comum, né, 310, que é a massa em gramas, e o volume é meio litro, que você não pode usar ml. Então a resposta aqui vai ser 620 gramas por litro. Essa é a concentração. Há outras formas de você chegar ao resultado, né, talvez mais rápido ou mais demorado, mas dessa forma a gente revisa como é que se calcula a massa molar, né, o M1. Depois você encontra o número de mol, né, relaciona o número de mol com a massa e depois vem aqui para concentração. Então o gabarito aqui vai ser 620 gramas por litro. Para finalizar, questão sobre título. A questão aqui vai ter
20% do soluto em peso, e ele quer saber qual é a massa da água, que é a massa do solvente. O soluto, que é M1, que vale 80 gramas. O solvente a gente não tem X, mas o título é 0,2 porque é 20%. Então eu posso calcular a massa da água através da equação do título. Mas eu posso também jogar diretamente numa regra de 3 para saber quais são os 80%, que é referente à água. O título vale 0,2, a massa 1 é 80, a massa 1 aqui embaixo é 80 e a massa 2 a gente vai encontrar. Aqui vai dar um sisteminha, né? Vai ficar 0,2, que vai multiplicar 80 mais M2, e isso tem que ser igual a 80. Então, multiplicando 0,2 vezes 80 vai dar 16. 0,2 vezes M2 dá 0,2 M2, isso é igual a 80. 0,2 M2 vai ser 80 menos 16, que é 64. Então, M2 vai ser 64 sobre 0,2. Esse valor aqui vai dar justamente 320 gramas. É a massa da água. Essa é uma das formas de você resolver. A outra forma seria você jogar diretamente na regra de 3. Qual seria a regra de 3? 20% equivale a 80 gramas. O 80% vai ser X. Esse X aqui vai ser 640 dividido por 0, 20%, né? Não, 0%, 20%. Tá errado aqui, né? Tá faltando 0. Tá faltando 0 aqui. Então, 0 aqui. Que é 80 vezes 80 dá 6.400. Dividido por 20%, você cancela o 0. Vai ficar 320 gramas. Essa é outra forma de você chegar no resultado letra D. Tá? Bem, essa foi a revisãozinha, né, sobre o tema concentrações, concentração molar, concentração comum e título. A gente volta na próxima. Até mais.